Olá, em primeiro lugar, eu desejo que você esteja bem. E antes de falarmos dessa peça aqui do vídeo, eu quero agradecer a audiência de vocês no tapete menor desse modelo aqui que eu postei a semana passada, que é esse aqui que está aparecendo na tela, que em menos de 5 dias alcançou 250 mil visualizações. Então agradeço demais a audiência de vocês, alcançou mais de 1000 comentários. E nesses comentários, muitos elogios, muito carinho da parte de vocês para comigo. Então, quero agradecer essa presença de vocês aqui no meu canal. E se você ainda não viu esse tapete menor e quiser fazer, eu vou deixar o link do passo a passo no primeiro comentário. Bem, então agora vamos voltar aqui a falar dessa peça maior. Foi muito pedido uma passadeira para fazer um jogo de cozinha com aquele tapete menor que eu acabei de mostrar logo atrás. Então, eu desenvolvi essa peça, espero que vocês gostem, eu gostei bastante do resultado. Bem, e essa peça que vocês estão vendo ficou medindo 1,26 m de comprimento por 48 centímetros de largura. E eu trabalhei essa peça com o barbante Apollo em fio número 6, a numeração dessa cor é 7136 e o nome é Marsala. E trabalhei com agulha de 3,5 mm. Gastei o total de 690 gramas do Apollo, o que equivale a aproximadamente 740 metros. Vocês estão vendo que essa peça aqui do vídeo, ela ficou com 3 losangos desse maior aqui no corpo do tapete. Eu vou deixar anotado no primeiro comentário logo abaixo do vídeo as quantidades de correntes iniciais, se você quiser fazer com 2 losangos, ou com 4, ou com 5, e vou deixar também o número de correntes iniciais que você tem que aumentar, se você quiser fazer em outros tamanhos, além desses que eu vou deixar marcado no primeiro comentário. E se você fizer essa peça e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Bem, nós vamos começar trabalhando um cordão de correntes com 133 correntes. Depois de fazer aqui as 133 correntes, eu vou contar 5 correntes voltando atrás a partir da última corrente que eu fiz. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. E na quinta corrente, eu faço um ponto alto. E eu vou seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada corrente de base, até fazer o total de 34 pontos altos. Essas correntes que eu voltei atrás, elas equivalem ao meu primeiro ponto alto. Então, aqui já fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos. Sigo trabalhando um ponto para cada corrente, até completar os 34. Vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está. Trabalhei 34 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, vou pular 2 correntes de base, 1, 2 e na terceira faço um ponto alto. Venho para a próxima, faço mais um ponto alto. Então, aqui fiz 2 pontos altos. Agora, 2 correntes, pulo 2, 1, 2 e a partir daqui faço mais um grupo de 2 pontos altos, trabalhando um ponto em cada corrente de base. Então, aqui mais um grupo de 2 pontos. Agora, 2 correntes, pulo 2, 1, 2 e de novo aqui faço um grupo com 2 pontos altos, trabalhando um para cada corrente. E depois desse grupo, faço mais 2 correntes. Bem, então aqui eu trabalhei 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes e pulando sempre 2 pontos de base. Em seguida, eu vou pular aqui mais 2 correntes, 1, 2 e a partir da terceira corrente, eu vou começar a trabalhar um ponto para cada de base, até fazer mais um grupo de 34 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 34 e venho. Aqui está.
trabalhei mais 34 pontos altos. Na sequência, eu vou repetir esses 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, depois do ponto 34, faço 2 correntes, pulo 2 correntes de base e trabalho aqui um grupo de 2 pontos altos, sempre usando 2 correntes de base. Depois, mais 2 correntes, pulo 2 e mais 2 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 e mais 2 pontos altos. E depois mais 2 correntes. Então, aqui de novo, trabalhei os 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, é só pular aqui 2 correntes de base, 1, 2, e a partir da terceira, começar a trabalhar um ponto para cada de base e fazer aqui mais um grupo com 34 pontos altos. Vou fazer aqui os meus 34 e venho. Aqui está. Trabalhei o meu terceiro grupo de 34 pontos altos e cheguei aqui na minha última corrente. Bem, então, se você estiver fazendo aí a sua passadeira mais comprida do que a minha, é só você continuar agora repetindo o padrão aqui desses 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes e mais um grupo de 34 pontos altos até chegar no final do seu cordão aí de correntes. E depois continua seguindo o mesmo padrão que estou orientando aqui. Bem, depois de fazer aqui esse terceiro grupo de 34 pontos altos, eu vou trabalhar 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Laço, venho no pezinho aqui desse último ponto alto que eu fiz e faço aqui um ponto alto. Depois desse ponto alto, eu trabalho mais 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Laço, e agora eu venho repetir tudo que eu fiz desse lado aqui, agora do lado de cá. Então, vou fazer 3 grupos de 34 pontos altos. Nós vamos trabalhando sempre um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E aqui um detalhe, essa ponta que nós temos aqui, já vai prendendo embaixo desses pontos, que assim já vai arrematando. Bom, e vamos separar esses grupos de 34 pontos altos com esses 3 grupos aqui. Então, é ponto sobre ponto, né? Nós vamos fazendo até chegar lá no final da volta. Eu vou fazer aqui esse lado da minha volta e venho encerrando a volta lá junto com você. Aqui está. Trabalhei todo o outro lado aqui da minha volta, fazendo ponto sobre ponto. Nesse último grupo aqui, eu ainda tenho apenas 33 pontos altos. O ponto 34 vou fazer aqui junto com você. Então, aqui no final, depois do ponto 33, eu tenho essas correntes que eu voltei atrás. Então, é pegando nessa corrente que eu tenho aqui logo depois do ponto alto. Então, pego só uma linha aqui dessa corrente e nela eu busco aqui a linha e trabalho o ponto alto. Bem, então, aqui eu completei os últimos 34 pontos altos. Agora, virando aqui, eu vou trabalhar 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vou laçar, vir nessa mesma corrente que eu trabalhei aqui, meu último ponto alto, pegando aqui do lado de trás, eu tenho um fio dessa corrente. Ele tá um pouquinho apertadinho aqui, eu busco esse fio e trabalho aqui o meu ponto alto. Ficou assim. Agora, eu faço apenas 2 correntes, 1, 2, laço, e venho na primeira corrente, que eu voltei atrás aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto, e pegando pelo meio dessa corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Bem, então, aqui eu encerrei a minha primeira volta. E agora, vamos dar início à nossa segunda volta. Depois de fechar aqui a volta com esse ponto alto, eu vou subir 2 correntes que vão equivaler ao primeiro ponto alto dessa volta. E laço, volto aqui nesse ponto alto que eu fechei a volta e pegando por trás dele, eu faço mais 2 pontos altos. Bem, então, aqui, trabalhei um grupinho com 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes,
Venho nos pontos altos e pulo 2. 1, 2. E a partir do terceiro, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto até fazer aqui o total de 30 pontos altos. Vou fazer os meus 30 e venho. Aqui está, trabalhei os meus 30 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Vou pular esses 2 pontos altos, vir no intervalo e aqui trabalhar um grupo com 2 pontos altos. Depois, faço mais 2 correntes. E agora, eu vou fazer aqui um grupinho com 6 pontos altos. Então, vou trabalhar 2 pontos altos aqui nesse intervalo, um por um sobre os pontos altos e mais 2 no próximo intervalo. Então, vamos lá. 2 pontos altos no intervalo. Um para cada ponto alto. E mais 2 no próximo intervalo. Então, aqui está o meu grupo com 6 pontos altos. Agora, 2 correntes. Próximo intervalo, 2 pontos altos. E mais 2 correntes. Ficou assim. Em seguida, eu vou pular 2 pontos altos aqui de base. E a partir do terceiro, vou trabalhar mais um grupo com 30 pontos altos. Então, pulo 2, 1, 2. E a partir do terceiro, 30 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei os 30 pontos altos, agora na sequência, eu repito o mesmo que eu fiz aqui. Então, são 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo, mais 2 correntes e agora um grupo aqui de 6 pontos altos, começando com 2 no próximo intervalo. E depois dos 6 pontos altos, são 2 correntes, mais 2 pontos altos no próximo intervalo. Mais 2 correntes. E agora, nós vamos trabalhar mais 30 pontos altos aqui nesse grupo. Então, pulo os 2 primeiros e começo a trabalhar pelo terceiro ponto da base. Vou fazer aqui os meus 30 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei os meus 30 pontos altos e cheguei aqui para virar para o lado de cá. Então, depois desses 30 pontos altos, faço 2 correntes, pulo esses 2 últimos pontos altos e venho trabalhar aqui no intervalo. E aqui virando, nós vamos fazer 4 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, faço aqui pegando por trás dessas correntes que viram, 3 pontos altos. Depois dos 3, 2 correntes, mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Depois desses 3 pontos altos, 2 correntes. Agora, eu venho no próximo intervalo de correntes e trabalho aqui 3 pontos altos. Depois dos 3, 2 correntes. E mais 3 pontos altos aqui no intervalo. E depois desses 3 pontos altos, mais 2 correntes. Bem, então, ficou assim virando o canto. 4 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. E agora, então, é só repetir tudo o que nós fizemos desse lado aqui da parte reta do lado de cá. Então, sempre será assim aqui nesse tapete. Tudo que eu fizer de um lado da parte reta, vou repetir igual do lado de cá. E tudo que eu fizer de um lado da parte oval, aqui no início, né, tá meio quadradinho, mas no final isso vai ficar oval. Então, vou chamar de parte oval. Tudo que nós fizermos de um lado da oval, nós vamos repetir igualzinho do lado de lá. Bom, então, depois dessas 2 correntes, eu pulo 2 de base e a partir do terceiro, trabalho os meus 30 pontos altos e vou repetindo tudo que fiz do outro lado, aqui desse lado. Então, eu vou completar o restante dessa volta com a orientação que passei e venho lá no finalzinho fechando a volta junto com você. Aqui está, completei o restante da volta seguindo o padrão que orientei. Desse lado aqui da parte oval, fiz apenas 3 grupos de 2 pontos altos separados sempre por 2 correntes, porque
o quarto grupo ele está pronto aqui desde o início da nossa volta. Bem, então, depois dessas últimas duas correntes, eu fecho a minha volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Encerramos aqui a nossa segunda volta, agora vamos trabalhar a terceira volta. Começo com duas correntes que equivalem ao primeiro ponto alto, em seguida faço um ponto alto sobre cada um desses pontos altos e mais um ponto alto no intervalo de correntes e vou totalizar aqui 4 pontos altos. Aqui está, trabalhei 4 pontos altos no início aqui da nossa volta. Esse grupo, no final, ele terá 5 pontos altos. Nós vamos completar quando estivermos aqui encerrando a nossa volta. Depois de trabalhar esses pontos altos, eu faço duas correntes, uma, duas, venho no grupo de pontos altos e pulo 2 pontos, 1, 2. A partir do terceiro, eu vou começar a trabalhar um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base, até fazer o total de 26 pontos altos. Vou fazer os meus 26 e venho. Aqui está, trabalhei 26 pontos altos. Agora, eu faço duas correntes, uma, duas, pulo esses 2 pontos altos, venho aqui no intervalo e faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, duas correntes. E agora, eu vou trabalhar aqui um grupo com 10 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos no intervalo, um por um nos pontos altos e mais 2 no próximo intervalo. E vou totalizar aqui 10 pontos altos. Bem, aqui estão os meus 10 pontos altos. Agora, faço duas correntes, uma, duas, venho no próximo intervalo e faço 2 pontos altos. Depois, faço mais duas correntes e agora venho trabalhar mais 26 pontos altos aqui sobre esse grupo. Então, vou pular os 2 primeiros pontos e começar a trabalhar a partir do terceiro. E é só ir fazendo aqui um ponto para cada de base até construir 26 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 26 pontos altos e na sequência eu vou fazer o mesmo que fiz aqui. Então, vou trabalhar um grupo de 2 pontos altos, depois um de 10, mais um de 2, sempre separados aqui por duas correntes. Então, duas correntes. 2 pontos altos no intervalo, mais duas correntes, e agora, a partir do próximo intervalo, 10 pontos altos. E depois dos 10 pontos altos, então, duas correntes, 2 pontos altos no próximo intervalo, mais duas correntes, e agora, nós vamos trabalhar mais 26 pontos altos. Então, pulo os 2 primeiros e começo pelo terceiro ponto do grupo de base. Vou fazendo um ponto para cada até completar os 26. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 26 pontos altos, estou aqui para virar para o lado de cá. Bem, então, aqui nessa volta, para eu virar aqui a parte oval, eu vou trabalhar 4 grupos de 5 pontos altos, sempre separados por duas correntes. Então, depois do ponto 26, faço duas correntes, pulo esses 2 pontos altos, venho no intervalo e aqui eu trabalho um ponto alto. E depois vou fazer um ponto alto para cada ponto alto e mais um aqui nas próximas correntes e terei 5 pontos altos. Então, todos os nossos grupos de 5 pontos altos serão distribuídos igual mostrei esse aqui. Fez os 5 pontos, é só fazer duas correntes, uma,
duas e mais 5 pontos altos. Então, vou trabalhar um aqui no intervalo, um por um nos pontos altos e mais um no próximo intervalo. Fez os 5 pontos altos, só fazer aqui duas correntes e mais 5 pontos altos, começando aqui pela corrente. Fez os 5 pontos, duas correntes e mais 5 pontos altos. Então, faço primeiro aqui nas correntes. Bem, então, ficou dessa maneira aqui, virando o canto. 4 grupos com 5 pontos altos, sempre separados aqui por duas correntes. Agora, é só fazer aqui duas correntes, uma, duas, e trabalhar esse lado aqui da parte reta com o mesmo padrão que eu mostrei aqui do lado de cá. Então, é só ir repetindo tudo igual. Pulo 2 pontos aqui de base, a partir do terceiro, faço 26 pontos altos e sigo repetindo o mesmo padrão. Bem, então é isso. E a parte oval, do lado de lá, nós também vamos ficar com 4 grupos de 5 pontos altos separados sempre aqui por duas correntes. Então, vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da terceira volta com o padrão que orientei. Desse lado da oval, fiz apenas 3 grupos com 5 pontos altos. E, depois de fazer essas duas correntes, eu vou completar o quarto grupo aqui com você. Então, aqui no início eu fiz apenas 4 pontos altos, agora faço mais um ponto alto no intervalo. E depois de trabalhar esse ponto alto, então, fecho a volta com um baixíssimo na segunda corrente que fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. E completo aqui o meu último grupo com 5 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar a quarta volta. Eu vou iniciar fazendo aqui um grupo com 5 pontos altos. Então, para começar, subo duas correntes que equivalem ao primeiro ponto alto e vou trabalhando um ponto para cada de base e mais um. No próximo intervalo de correntes, terei 5 pontos altos. Aqui estão os meus 5 pontos altos. No final, esse grupo aqui vai ficar com 7 pontos altos. Nós vamos completar quando estivermos encerrando aqui a volta. Depois de trabalhar esses 5 pontos altos, eu vou fazer duas correntes, uma, duas. E vou trabalhar mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Então, ficou assim aqui nesse intervalo. Um ponto alto do grupo de 5 pontos, duas correntes e mais 2 pontos altos. Agora, faço duas correntes. E venho trabalhar um grupo com 22 pontos altos. Então, eu vou pular os 2 primeiros pontos e começar a trabalhar a partir do terceiro ponto do grupo. Vou fazendo um ponto para cada de base até fazer os 22. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 22 pontos altos, agora eu faço duas correntes, pulo esses 2 pontos altos e venho no intervalo e trabalho 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço mais duas correntes e agora eu venho trabalhar aqui um grupo com 14 pontos altos. Então, vou fazer 2 nas correntes, um por um sobre os pontos altos e mais 2 aqui nas próximas correntes, e vou ficar com o total de 14 pontos altos. Aqui estão os meus 14 pontos altos. Agora, eu faço duas correntes. Venho no próximo intervalo e faço mais 2 pontos altos.
e mais 2 correntes. E agora, vou trabalhar mais 22 pontos altos. Então, vou pular os 2 primeiros e começar pelo terceiro ponto do grupo. Vou fazendo, né, um ponto para cada de base até fazer os 22. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Aqui estão os meus 22 pontos altos. Agora, na sequência, vou repetir o mesmo que fiz aqui. Então, são 2 correntes. Pulo esses 2 pontos altos. No intervalo, eu faço 2 pontos altos. 2 correntes. E a partir desse próximo intervalo, faço aqui 14 pontos altos, começando com 2 aqui nas correntes. Então, vou fazer aqui os meus 14 pontos altos e venho. Trabalhei os 14 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, venho no próximo intervalo e faço 2 pontos altos, mais 2 correntes, e em seguida faço aqui mais 22 pontos altos. Então, vou pular os 2 primeiros e começar aqui pelo terceiro ponto de base. Vou fazer os 22 e venho. Aqui está, trabalhei os 22 pontos altos, estou aqui para entrar na minha parte oval. Bem, então, depois de fazer os 22 pontos altos, eu vou trabalhar aqui 2 correntes. Pulo esses 2 pontos altos, venho no intervalo e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço mais 2 correntes e agora eu vou começar a trabalhar aqui o total de 4 grupos com 7 pontos altos. Então, o primeiro ponto alto eu faço pegando aqui no mesmo intervalo onde fiz os 2 pontos altos. E depois eu sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. E mais um ponto alto no próximo intervalo e terei 7 pontos altos. Aqui está, trabalhei os meus 7 pontos altos. Todos os 4 grupos serão distribuídos da mesma maneira que mostrei esse aqui, separando um do outro 2 correntes, 1 e 2. E agora vem, então, trabalhar aqui o próximo grupo. Eu sempre vou fazer o primeiro ponto alto pegando por baixo das correntes, depois um por um nos pontos altos e mais um no próximo intervalo de correntes. Então, aqui está meu segundo grupo com 7 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes e mais 7 pontos altos. Bom, então, eu vou completar o restante da parte oval com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei os 4 grupos de 7 pontos altos da parte oval. Agora, vamos trabalhar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que mostrei aqui. Então, para entrar na parte reta, a primeira coisa são 2 correntes. No mesmo intervalo onde eu fiz aqui esse último ponto alto, eu trabalho mais 2 pontos altos. E depois desses 2 pontos altos, faço 2 correntes. E agora, venho trabalhar aqui 22 pontos altos. Então, vou sempre pular os 2 primeiros e começar pelo terceiro. E vou repetindo, então, o mesmo padrão que orientei para vocês até aqui. Bom, então é isso para trabalhar a volta 4, vou completar a minha e venho lá no finalzinho, encerrando o último grupo da parte oval com vocês. Aqui está, trabalhei o restante da quarta volta com o padrão que orientei. Depois de fazer esse último grupo de 22 pontos altos, fiz 2 correntes, 2 pontos altos aqui no intervalo, mais 2 correntes, e a partir daqui, então, comecei a trabalhar os grupos de 7 pontos altos da oval. E fiz 1, 2, 3 grupos. E agora, vou completar aqui o quarto grupo junto com você. Bom, então, depois desses 7 pontos altos, eu faço 2 correntes, um ponto alto no intervalo, e mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Depois de fazer esses 2 pontos altos, fecho a volta com baixíssimo na segunda corrente que fiz para começar a volta. Bem, e agora então, vamos dar início à nossa volta de número 5.
aqui no início, vou fazer um grupo de 6 pontos altos. Então, começo com 2 correntes e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um ponto alto no próximo intervalo aqui de 2 correntes e terei 6 pontos altos. Aqui estão os meus 6 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos, venho aqui no próximo intervalo e faço 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, 2 correntes. E agora, eu vou trabalhar aqui um grupo com 18 pontos altos. Então, vou pular os 2 primeiros e começar a trabalhar pelo terceiro ponto de base. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto até completar aqui 18 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei 18 pontos altos. Agora, vou fazer 2 correntes. 1, 2. Venho no próximo intervalo e faço 2 pontos altos. Mais 2 correntes. E vou trabalhar aqui mais um grupo com 18 pontos altos. Então, vou fazer 2 nas correntes, 1 por 1 nos pontos altos e mais 2 aqui nesse próximo intervalo. E vou totalizar 18 pontos altos. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui estão os meus 18 pontos altos. Bem, então, o padrão dessa volta será esse aqui. Nós vamos fazendo grupos de 18 pontos altos, depois um grupo de 2 e mais um de 18. Sempre separando aqui os grupos com 2 correntes. Então, agora faço aqui 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, pulo 2 e 18 pontos altos. Quando completar aqui os 18 pontos, faço mais 2 correntes, mais 2 pontos altos, mais 2 correntes e mais 18 pontos altos. E vamos assim até chegar lá na parte oval. Bom, então, eu vou fazer aqui o restante da minha parte reta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a parte reta, seguindo o padrão que orientei, e no total eu fiz 5 grupos de 18 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 grupos com 18 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes, 2 pontos altos e 2 correntes. Estou aqui próximo à minha parte oval. Então, agora faço 2 correntes, 1, 2, pulo esses 2 pontos altos, venho aqui no intervalo e faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço mais 2 correntes. E agora, vou entrar aqui trabalhar a minha parte oval e aqui na volta 5, vamos fazer o total de 4 grupos com 9 pontos altos. Então, sempre vou distribuir da mesma maneira que já estou fazendo nas voltas anteriores. Venho aqui nesse intervalo que tenho logo antes do grupo de pontos altos na base, faço aqui um ponto alto. Depois, um ponto alto para cada ponto alto e mais um ponto alto aqui no próximo intervalo e terei 9 pontos altos. Aqui estão os meus 9 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes e mais 9 pontos altos. Então, nós sempre vamos começar trabalhando o primeiro ponto alto do grupo aqui no intervalo de correntes, depois um por um nos pontos altos e mais um no próximo intervalo e teremos 9 pontos altos. Fez os 9 pontos, só fazer 2 correntes e mais 9 pontos altos. Bom, então, vou completar aqui a minha parte oval com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei os 4 grupos de 9 pontos altos da parte oval. E agora, vamos trabalhar aqui a parte reta.
Depois do quarto grupo de 9 pontos, eu fiz 2 correntes, agora vou pular esses 2 pontos altos e vir nesse próximo intervalo, e aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, então, faço 2 correntes, pulo 2 pontos altos de base e começo aqui a trabalhar 18 pontos altos e vou repetindo tudo o que eu fiz na parte reta do lado de cá, agora desse lado aqui. Bom, então é isso. Para trabalhar a volta 5, vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 5 com o padrão que orientei. Aqui no final, fiz 3 grupos de 9 pontos altos e vou encerrar aqui o quarto grupo junto com vocês. Então, depois desses 9 pontos altos, faço 2 correntes, venho no intervalo, faço mais um ponto alto. E agora, faço um ponto alto para cada um desses 2 que eu tenho na base. Depois de trabalhar esses últimos 3 pontos altos, então, fecho a volta com o baixíssimo na segunda corrente que fiz para começar a volta. Completo aqui o meu último grupo de 9 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 6. Vou começar a volta 6 trabalhando um grupo com 7 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto e mais um aqui no intervalo de correntes e terei 7 pontos altos. Então, para começar, são sempre as 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Aqui estão os meus 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntes e 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Depois dos 2 pontos altos, faço 2 correntes. E agora, vou trabalhar um grupo com 14 pontos altos. Então, vou pular os 2 primeiros e vou começar pelo terceiro ponto. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto até fazer aqui os 14. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei o meu grupo com 14 pontos altos. E agora, na sequência, eu vou fazer 2 grupos de 2 pontos altos que serão trabalhados aqui nesses 2 intervalos que eu tenho. Então, vou fazendo 2 correntes de separação, pulo esses 2 pontos altos, venho no intervalo e faço 2 pontos altos. Em seguida, faço mais 2 correntes, 1, 2. Venho no próximo intervalo e faço mais 2 pontos altos. E depois desses 2 pontos altos, mais 2 correntes. E agora, eu vou trabalhar aqui mais um grupo com 14 pontos altos. Então, eu vou pular esses 2 primeiros e começar a trabalhar aqui pelo terceiro. Então, vamos lá. Pulo 1, 2, venho no terceiro, vou fazendo um ponto para cada de base até completar 14 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 14 pontos altos, e agora, de novo, aqui vou fazer 2 grupos de 2 pontos altos, igual fiz aqui. Então, é só ir fazendo 2 correntes, pula 2 pontos altos, vem aqui no intervalo e faz 2 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, 2 pontos altos. E mais 2 correntes. Ficou assim. E agora, novamente, vou fazer 14 pontos altos aqui. Então, vou pular os 2 primeiros e começar pelo terceiro. E nós vamos repetindo, então, esse padrão de fazer os 14 pontos altos, 2 grupos de 2 pontos altos, mais 14, mais 2 grupos de 2, mais 14, até o final aqui da parte reta. Vamos ficar com 5 grupos de 14 pontos altos aqui. Eu vou completar, então, a minha parte reta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a parte reta com o padrão que orientei, fiz os meus 5 grupos de 14 pontos altos, estou aqui próximo à parte oval. Bom,
Então, depois do quinto grupo de 14 pontos altos, vou fazer 2 correntes, 1, 2, pulo esses 2 pontos altos, venho no intervalo e faço mais 2 pontos altos. Fez os 2, faz 2 correntes. E agora, vou entrar aqui para trabalhar 4 grupos de 11 pontos altos na parte oval. Então, eu pulo esses 2 pontos altos, venho nesse próximo intervalo, e aqui eu faço um ponto alto, depois um ponto alto para cada ponto alto. E, por fim, trabalho aqui mais um ponto alto nesse próximo intervalo e completo o meu grupo de 11 pontos altos. Agora, é só fazer aqui 2 correntes, 1, 2, e trabalhar mais 11 pontos altos. Então, eu sempre começo trabalhando um ponto alto aqui no intervalo, depois um por um nos pontos altos e mais um no próximo intervalo. Bom, então é só isso para trabalhar aqui a parte oval. Eu vou completar a minha e venho. Aqui está, trabalhei os 4 grupos de 11 pontos altos e vamos agora trabalhar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que fizemos aqui. Então, para começar, fazemos aqui 2 correntes, pulamos esses 2, vamos vir aqui no intervalo e fazer mais 2 pontos altos. Depois, 2 correntes, e agora, nós começamos a trabalhar os grupos de 14 pontos altos. Então, sempre vamos pular os 2 primeiros e começar pelo terceiro ponto de base. E vamos repetindo o padrão que eu mostrei até aqui para você. Bom, então, é isso para trabalhar a volta 6, vou completar a minha e venho. Trabalhei o restante da volta de número 6, seguindo o padrão que orientei. Aqui desse lado da oval, por enquanto, fiz 3 grupos com 11 pontos altos. Depois do terceiro grupo de 11 pontos altos, fiz 2 correntes e agora vou completar o quarto grupo de 11 pontos aqui. Então, laço, venho no intervalo e faço um ponto alto. Em seguida, trabalho 3 pontos altos, um para cada ponto da base. Depois de fazer esses últimos 4 pontos altos, eu vou fechar a volta com baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar a volta. Bem, e agora nós vamos trabalhar a volta 7, e aqui no início da volta 7, eu vou fazer um grupo com 7 pontos altos, e eu vou distribuir da seguinte maneira. Começo fazendo 2 correntes que equivalem a um ponto alto, laço, venho para o ponto que eu tenho logo à frente e nesse ponto vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui, 1, volto no mesmo ponto, 2. Agora, sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo e terei aqui 7 pontos altos. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, restou vazio na base esse último ponto. Agora, eu vou caminhar com 2 grupos de 2 pontos altos, que serão trabalhados aqui nesses 2 intervalos de correntes. Então, faço 2 correntes, venho no intervalo e faço 2 pontos altos. Em seguida, 2 correntes. Próximo intervalo, 2 pontos altos. E mais 2 correntes. Então, ficou assim aqui o início da volta 7. Agora, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos sobre esses da base. Então, vou pular os 2 primeiros e vou começar a trabalhar aqui pelo terceiro ponto. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto até completar os 10. Vou fazer aqui os meus. Aqui está, trabalhei 10 pontos altos, agora eu vou caminhar
com 3 grupos de 2 pontos altos que serão trabalhados nesses 3 intervalos de 2 correntes que eu tenho de base. E separando um grupinho do outro, então eu sempre faço 2 correntes. Fez 2 correntes, pula esses 2, vem no intervalo e 2 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, 2 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, 2 pontos altos. E mais 2 correntes. Bem, então, aqui estão os meus 3 grupos de 2 pontos altos separados, sempre aqui por 2 correntes. Na sequência, eu vou fazer mais 10 pontos altos sobre esse grupo de base. Então, eu sempre vou pular os 2 primeiros pontos e começar a trabalhar pelo terceiro. Então, aqui, laço, pulo 1, 2 e a partir do terceiro faço um ponto para cada da base e completo aqui 10 pontos altos. Aqui está, trabalhei 10 pontos altos, ficou vazio aqui no final os últimos 2 pontos do grupo. Agora, de novo, vou caminhar aqui com 3 grupos de 2 pontos altos nesses intervalos, igualzinho fiz aqui. É só ir fazendo 2 correntes, vem no intervalo e 2 pontos altos. E depois de trabalhar esses 3 grupos de 2 pontos altos, então, pulamos 2 e a partir do terceiro, trabalhamos mais 10 pontos altos. Vamos seguir, então, com esse padrão. Vamos ficar com o total de 5 grupos de 10 pontos altos aqui na parte reta dessa volta. Então, eu vou completar a minha parte reta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a parte reta com o padrão que orientei, estou aqui próximo à minha parte oval. Então, depois do 5º grupo de 10 pontos altos, eu vou fazer 2 grupos de 2 pontos altos nesses 2 intervalos aqui. Então, separando um grupo do outro, sempre faço 2 correntes. Fez as 2 correntes, pula esses 2 pontos altos, vem no intervalo e 2 pontos altos. Depois de trabalhar esses 2 grupos com 2 pontos altos, eu chego aqui na parte oval e aqui eu vou fazer 4 grupos com 10 pontos altos. E vou distribuir da seguinte maneira: laço, pulo o primeiro ponto do grupo de base, venho no segundo e a partir dele eu vou fazer um ponto para cada de base até construir aqui 4 pontos altos. Depois desses primeiros 4 pontos altos, eu venho para o ponto à frente e aqui faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, eu volto a trabalhar um ponto para cada de base pelos próximos 4 pontos. E vou totalizar aqui 10 pontos altos. Então, aqui estão os meus 10 pontos altos, ficou vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo. E agora, para eu passar desse grupo e vir trabalhar o próximo, então, vou fazer 2 correntes, 1, 2, venho nesse intervalo de 2 correntes e aqui faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, mais 2 correntes, e agora eu venho trabalhar aqui o próximo grupo de 10 pontos altos. Então, eu vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar pelo segundo. Vou fazer um ponto para cada de base pelos primeiros 4 pontos. Depois desses 4 pontos altos, venho para o ponto à frente, nele faço 2 pontos altos. E agora, faço um por um pelos próximos 4. Bem, então, distribuindo dessa maneira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Para passar para o outro grupo, então, nós fazemos 2 correntes,
2 pontos altos no intervalo, mais 2 correntes, e agora vem trabalhar mais 10 pontos altos. Então, sempre pulamos o primeiro e começamos pelo segundo. E vamos distribuir os 10 pontos altos igualzinho eu mostrei nesses primeiros 2 grupos. Então, vou completar a minha parte oval com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei 4 grupos de 10 pontos altos, separados sempre por um grupo de 2 pontos aqui trabalhados nos intervalos de 2 correntes. Bem, e agora, então, vamos trabalhar a parte reta do lado de cá, com o padrão idêntico que fizemos desse lado aqui. Então, eu começo com 2 grupos de 2 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. E depois de fazer esses 2 grupos, então, pulo 2 pontos, a partir do terceiro, trabalho 10 pontos altos, depois 3 grupos de 2 pontos, mais 10 pontos altos, e vou repetindo tudo igual fizemos até aqui. Bom, então, eu vou completar o restante da volta 7, seguindo essa orientação, e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei o restante da volta 7 com o padrão que orientei. Desse lado aqui da oval, fiz 3 grupos de 10 pontos altos, sempre separados aqui por 2 pontos altos trabalhados no intervalo. E vou completar aqui o quarto grupo de 10 pontos com você. Bom, então, depois dessas 2 correntes, eu venho nos pontos altos, pulo o primeiro e a partir do segundo trabalho 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada de base. Depois desses últimos 3 pontos altos, fecho a volta com o baixíssimo na segunda corrente que fiz para começar a volta. Bem, então, encerramos aqui a volta 7. Agora, vamos trabalhar a volta 8. No início da volta 8, vou fazer um grupo com 6 pontos altos. Então, vou subir aqui 2 correntes e ir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto até completar 6. Aqui está, trabalhei os 6 pontos altos, ficou vazio na base, o último ponto do grupo. Na sequência, eu vou fazer 3 grupos de 2 pontos altos, usando esses 3 intervalos que eu tenho de base. E separando um grupo do outro, sempre vou fazer 2 correntes. Fez 2 correntes, vem no intervalo e trabalha 2 pontos altos. Bem, e depois de trabalhar esses 3 grupos de 2 pontos altos, eu vou fazer 6 pontos altos sobre esses 10 de base. Então, vou pular os 2 primeiros e começar a trabalhar pelo terceiro. Então, aqui é só laçar, pular 2 e a partir do terceiro fazer um para cada de base até completar 6. Depois dos 6 pontos altos, nós vamos caminhar com 4 grupos de 2 pontos altos, usando esses intervalos que nós temos de base. É só fazer aqui 2 correntes de separação, pular esses 2 pontos, vir no intervalo e 2 pontos altos. E depois de fazer esses 4 grupos de 2 pontos altos, nós vamos novamente trabalhar 6 pontos altos sobre esse próximo grupo. Então, desse lado da parte reta, nós vamos fazer o total de 5 grupos de 6 pontos altos, separados aqui por 4 grupos de 2 pontos. Então, aqui, laço, pulo 2, 1, 2, a partir do terceiro, trabalho 6 pontos altos. Fez os 6 pontos altos, agora faz 4 grupos de 2 pontos separados sempre aqui por 2 correntes. Então, eu vou trabalhar o restante da parte reta com essa orientação e venho.
Aqui está, vim trabalhando toda a parte reta com o padrão que orientei. Depois do meu quinto grupo, com 6 pontos altos, eu ainda trabalhei 3 grupos de 2 pontos altos nos 3 intervalos que eu tinha de base e separei todos eles com 2 correntes e cheguei na minha parte oval. E na parte oval da volta 8, nós vamos fazer 4 grupos com 8 pontos altos. E vamos distribuir da seguinte maneira. Venho nos 10 pontos que eu tenho de base, pulo o primeiro e a partir do segundo, eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto até completar 8 pontos altos. Aqui estão os meus 8 pontos altos, ficou vazio aqui na base, o primeiro e o último ponto do grupo. E agora, para eu vir trabalhar mais 8 pontos altos nesse próximo grupo, eu vou caminhar com 2 correntes, 2 pontos altos no próximo intervalo, 2 correntes e mais 2 pontos altos no próximo intervalo. E mais 2 correntes. Bem, então, aqui na parte oval dessa volta, nós sempre vamos fazer esses 2 grupos de 2 pontos altos separados sempre por 2 correntes. E depois, vamos fazer aqui mais 8 pontos altos. Então, vou pular o primeiro ponto do grupo e começar a trabalhar pelo segundo. Fez os 8 pontos altos, agora caminha com 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo. Mais 2 correntes, mais 2 pontos altos no próximo intervalo. E mais 2 correntes. E agora vem trabalhar aqui 8 pontos altos sobre esse próximo grupo. Bom, então, é dessa maneira que é trabalhada aqui a parte oval dessa volta. Eu vou completar aqui a minha e venho. Aqui está, completei o restante da parte oval com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que fizemos aqui. Então, começo aqui a parte reta fazendo 3 grupos de 2 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. Depois desses 3 grupos de 2 pontos altos, então, nós pulamos 2 pontos altos desse grupo, a partir do terceiro, trabalhamos 6 pontos altos. E vamos repetindo, então, tudo que eu mostrei desde o início até aqui, até completar a nossa volta de número 8. Eu vou fazer a minha e venho encerrando a volta junto com você. Aqui está. Vim trabalhando toda a volta 8, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui esses últimos 2 grupos de 2 pontos altos, fiz 2 correntes e agora vou completar aqui o meu último grupo com 8 pontos altos da oval. Então, eu venho nesses pontos altos, pulo o primeiro e faço mais 2 pontos altos a partir aqui do segundo ponto da base. Depois desses 2 pontos altos, fecho a volta com baixíssimo na segunda corrente que fiz para iniciar. Bem, e agora vamos trabalhar a volta de número 9. Vou começar a volta 9 fazendo 5 pontos altos. Então, faço 2 correntes que equivalem ao primeiro. Depois, venho para o ponto à frente, sigo fazendo um ponto para cada de base até completar 5. Aqui estão os meus 5 pontos altos, ficou vazio na base o último ponto do grupo. Agora, nós vamos trabalhar a parte reta. A parte reta da volta 9,
será feita com 33 grupos de 2 pontos altos separados sempre por 2 correntes. Então, é só ir fazendo aqui 2 correntes, 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes que nós temos de base. Fez 2 aqui, faz 2 correntes, vem para o próximo intervalo 2 pontos altos. Quando eu chegar aqui nesses grupos de 6 pontos altos que eu tenho de base, então, em todos eles eu vou trabalhar igual vou mostrar aqui agora. Fiz aqui 2 correntes, agora laço, venho nos 6 pontos, pulo os 2 primeiros e usando esses próximos 2, faço um grupo com 2 pontos altos. Está, fiz os 2 pontos sobre os 6, então ficou vazio de base os 2 primeiros e os 2 últimos. Agora, é só continuar com as 2 correntes, próximo intervalo 2 pontos altos e vamos seguindo, então, com esse padrão por toda a parte reta aqui da volta 9. Quando eu encontrar a minha parte oval do lado de lá, eu terei o total, então, de 33 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei os 33 grupos de 2 pontos altos da parte reta e encontrei a minha parte oval. Aqui na parte oval da volta 9, vamos fazer 4 grupos de 6 pontos altos. E vamos distribuir da seguinte maneira: laço, pulo o primeiro ponto alto, venho para o segundo e a partir dele faço um ponto alto sobre cada ponto alto até trabalhar 6 pontos. Depois de fazer esses 6 pontos altos, para eu vir trabalhar o próximo, eu vou caminhando aqui com 3 grupos de 2 pontos altos nesses 3 intervalos de 2 correntes, e separando um grupo do outro, sempre vou fazer 2 correntes. 1, 2, vem no intervalo e 2 pontos altos. Aqui estão os meus 3 grupos de 2 pontos altos. Agora, faço aqui mais 6 pontos altos sobre esse grupo. Então, eu pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e vou fazendo um por um até fazer 6. Fez os 6, caminha com os 3 grupos de 2 pontos altos. Fez os 3 grupos, faz 2 correntes, vem no próximo grupo, pula o primeiro, a partir do segundo, faz mais 6 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar por toda a volta 9. Assim que completarmos aqui a parte oval, então, vamos iniciar a parte reta a partir desse intervalo, e aqui também vamos trabalhar 33 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, igual mostrei do lado de cá. E a parte oval do lado de lá, então, a mesma coisa que acabei de mostrar aqui. Bom, então, eu vou completar o restante da minha volta de número 9 com essa orientação e venho. Aqui está, completei todo o restante da volta 9, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui esses últimos 3 grupos de 2 pontos altos, eu fiz 2 correntes e agora vou completar o último grupo de 6 pontos altos aqui. Então, eu venho nos pontos altos, pulo o primeiro ponto e trabalho um ponto alto no segundo. Depois desse ponto alto, fecho a volta com baixíssimo na segunda corrente que fiz para iniciar. Bem, e agora nós vamos trabalhar a volta de número 10. Aqui no início, vou fazer um grupinho com 4 pontos altos. Então, subo 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto e vou trabalhando um ponto para cada de base até completar 4.
Aqui estão os meus 4 pontos altos no início da volta 10. Agora, nós vamos trabalhar a parte reta, fazendo o total de 34 grupos de 2 pontos altos separados sempre por 2 correntes, que serão trabalhados sempre aqui nesses intervalos que nós temos de base. Então, depois dos 4 pontos altos, eu faço 2 correntes, 1, 2, venho no próximo intervalo, faço 2 pontos altos. Depois dos 2, 2 correntes. Próximo intervalo, mais 2 pontos altos. Bem, então, nós vamos seguir por toda a parte reta com esse padrão. Quando encontrarmos a parte oval do lado de lá, teremos 34 grupos de 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei toda a parte reta com o padrão que orientei. Fiz 34 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, vamos trabalhar a parte oval fazendo 4 grupos com 4 pontos altos. Então, depois desse grupo de 2 pontos, eu faço 2 correntes, pulo o primeiro ponto alto desse grupo e a partir do segundo, eu trabalho um ponto para cada ponto até fazer aqui 4 pontos altos. Aqui estão os meus 4 pontos altos. Agora, para eu passar para esse próximo grupo e vir trabalhar aqui mais 4 pontos altos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, faço 2 correntes, venho no intervalo e 2 pontos altos. E sigo com esses 2 pontos altos e as 2 correntes até encontrar o próximo grupo de 6 pontos. Então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos e encontrei esses 6 pontos de base. Aqui, então, eu faço 2 correntes e trabalho mais 4 pontos altos sobre esse grupo. Pulo sempre o primeiro e começo pelo segundo. Bem, então, aqui, depois de fazer os 4 pontos altos, é só caminhar, né, com os 4 grupos de 2 pontos. E quando completar aqui a parte oval, então, na parte reta do lado de cá, nós vamos fazer os 34 grupos de 2 pontos altos, igual mostrei aqui. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 10. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 10. Aqui, depois de fazer esses 4 grupos de 2 pontos altos, eu fiz 2 correntes. E agora, eu vou fechar a volta com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar a volta. Bem, agora vamos trabalhar a volta 11. A volta de número 11, ela é inteira feita só com grupos de 2 pontos altos. Então, aqui, para começar, eu venho para o ponto alto que eu tenho logo à frente, faço um ponto baixíssimo. Depois de caminhar para o segundo ponto aqui com o baixíssimo, subo 2 correntes, venho para o ponto à frente, faço um ponto alto. Então, aqui trabalhei um grupo com 2 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes, vir no intervalo e trabalhar 2 pontos altos. E vamos seguir com esse padrão de fazer os 2 pontos altos no intervalo, separar com 2 correntes, até chegar lá na parte oval. Então, eu vou fazer aqui o meu e venho mostrando a parte oval para vocês. Aqui está, vim trabalhando a parte reta com o padrão que orientei. E desde o primeiro grupo que eu fiz junto com vocês, lá no início, até aqui, eu trabalhei 36 grupos de 2 pontos altos e encontrei o motivo de 4 pontos aqui da minha parte oval. Então, sobre os 4 motivos que nós temos aqui de 4 pontos altos na oval, nós vamos fazer 2 pontos altos também. Então, depois de fazer aqui essas 2 correntes, eu venho sobre os 4 pontos altos, pulo o primeiro, venho no segundo e usando esses 2, eu faço 2 pontos altos.
Fez os 2 pontos altos aqui, é só continuar com 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo até encontrar o próximo grupo. Bem, então aqui na parte oval, para eu passar de um motivo desse e chegar aqui no outro, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 2 pontos altos. Depois, então, faço mais 2 pontos altos aqui sobre esses 4. Pulo sempre o primeiro e começo pelo segundo. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta 11. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta 11, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui esse último grupo de 2 pontos altos, fiz 2 correntes, agora fecho essa volta com um baixíssimo na segunda corrente que fiz para iniciar a volta. Bem, e trabalhando com o padrão que eu orientei, eu fiquei com o total na volta toda de 108 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, vamos iniciar a volta de número 12. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos, um sobre esse próximo ponto alto e um pegando por baixo do intervalo de correntes. Em seguida, subo 2 correntes e faço mais um ponto alto no mesmo intervalo. Então, aqui eu criei um grupo com 2 pontos altos. Agora, 2 correntes e mais um grupo de 2 pontos altos no próximo intervalo. E mais 2 correntes. Bem, então, depois de trabalhar esses 2 primeiros grupos de 2 pontos altos, eu vou fazer aqui na sequência um grupinho com 6 pontos altos. Então, vou trabalhar 2 pontos altos nesse intervalo, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais 2 pontos altos aqui no próximo intervalo e vou ficar com 6 pontos. Então, vamos lá. Aqui está meu grupo com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na sequência, eu vou trabalhar 4 grupos de 2 pontos altos usando esses próximos 4 intervalos de correntes que eu tenho na base. Então, é só ir fazendo 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo, até completar os 4 grupos. Aqui, olha, eu acabei de encontrar um nozinho no meu barbante. Eu sei que esse vídeo tá meio longo, mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês como é que eu faço quando eu encontro esses nozinhos. Bom, então a primeira coisa é cortar aqui, remover, né, essa parte do nozinho. E agora eu vou aproveitar esse grupinho de 2 pontos altos aqui para fazer aqui a minha emenda. Então, depois dessas 2 correntes, eu vou laçar, vou iniciar aqui o meu ponto alto no intervalo e vou tirar só 2 linhas desse ponto alto. Tenho aqui essa pontinha, agora eu pego a ponta que tá vindo lá do cone e seguro com a ponta voltada para cá, pego essa outra ponta que está aqui no meu ponto alto e seguro ela no sentido contrário, voltado para lá. Pego as 2 juntos, não deixo soltar aqui muito a laçada do meu ponto, e agora eu laço as 2 linhas e puxo de uma única vez. E agora eu deixo elas aqui para trás, essas 2 pontas, laço e faço o meu próximo ponto alto. Bem, então, aqui eu fiz a emenda, tirei o nozinho. As 2 pontas das linhas estão aqui atrás. Quando eu estiver fazendo a próxima volta, eu mostro para vocês
como é que eu escondo esses fios. Bem, então, vamos dar continuidade aqui na nossa peça. Eu vou fazer, né, 4 grupos de 2 pontos altos. Então, aqui já fiz um, continuo trabalhando as 2 correntes e os 2 pontos altos no intervalo até completar os 4 grupos. Bem, então aqui estão os meus 4 grupos de 2 pontos. 1, 2, 3 e 4 grupos. Em seguida, eu vou fazer mais um grupo de 6 pontos altos, distribuindo igualzinho fiz aqui. 2 pontos aqui nesse intervalo, 1 por 1 nos pontos altos e mais 2 no próximo intervalo. Então, faço as 2 correntes de separação e venho trabalhar os 6 pontos altos. Fez os 6 pontos altos, continua caminhando com 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo, até fazer aqui mais 4 grupos de 2 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a volta. Nós vamos fazer um grupo de 6 pontos altos, depois 4 grupos de 2 pontos altos, mais um de 6, depois mais 4 de 2. E agora, na sequência, faço mais um de 6 pontos altos. Fez os 6 pontos altos, agora 4 grupos de 2 pontos altos e vamos repetindo isso pela volta toda. Nós vamos trabalhar com esse padrão tanto aqui na parte reta quanto lá na parte oval. Então, a volta inteira a mesma coisa, não muda nada. E no final, nós teremos 18 grupos de 6 pontos altos, sempre separados por 4 grupos de 2 pontos aqui na volta. Então, vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta de número 12, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui os últimos 2 grupos de 2 pontos altos, eu fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para iniciar a volta. Bem, e antes de nós começarmos a volta de número 13, deixa eu já falar aqui para vocês a respeito daquele local que eu emendei a linha, que assim não atrapalha depois a hora da explicação. Bom, então, quando eu faço essas emendas, igual eu mostrei para vocês aqui, eu fico sempre com 2 pontas aqui atrás soltas. Então, como que eu faço? Eu escondo uma ponta para o lado de cá e uma ponta para cá. O que que eu faço aqui? Eu pego aqui pelo lado do avesso e aqui, nesse caso, então, eu sempre procuro a melhor maneira de esconder, né? Nesse caso, aqui eu tenho 2 correntes para cá e 2 correntes para cá. Então, eu vou passar essa linha pelo meio dessas 2 correntes. Então, aqui, ó, vocês já viram que eu já separei as linhas. Uma tá entrelaçada no meio dessas correntes, agora eu vou entrelaçar essa outra pelo meio dessas outras 2 correntes que eu tenho aqui. Vocês viram aqui que eu separei as 2 pontas, então elas vão ficar arrematadas, uma em cada local. Uma das pontas está entrelaçada nessas 2 correntes e a outra está nessas outras 2 correntes aqui. Agora, quando eu estiver trabalhando a próxima volta, eu vou fazer pontos altos aqui nessas correntes. Eu já prendo, né, mais um pouco essas pontas embaixo desses pontos altos que eu for trabalhar aqui e depois eu corto bem rente a linha e já está arrematado. Se você quiser ainda fazer mais seguro aí o seu arremate, apesar que o que eu faço assim nunca solta, mas se você quiser fazer ainda mais seguro, você abre aqui o seu fio ao meio e vamos ficar aqui com 3 fiozinhos em cada lado. Aí você pode pegar aqui na laçada que você tem no ponto aqui logo à frente, passa metade aqui
do fio, né? Esses 3 fiozinhos e deixa metade para lá. Aí você faz 2 nozinhos. O primeiro você nunca aperta muito, então, o segundo você aperta bem. E depois aqui é só cortar bem rente, que não tem perigo de escapar de jeito nenhum. Bom, então é assim que eu faço os arremates quando eu preciso fazer emendas, assim, quando eu encontro aqueles nozinhos no barbante. Bem, agora vamos voltar aqui para o nosso passo a passo. Agora, nós vamos trabalhar, então, a nossa volta de número 13. Para começar a volta 13, eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos, um no ponto alto e um aqui no intervalo de correntes. Chegou aqui no intervalo, sobe 2 correntes e faz mais um ponto alto aqui no mesmo intervalo. Então, aqui eu estou construindo um grupinho com 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes. E, na sequência, eu vou trabalhar aqui um grupo com 10 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos nesse intervalo, um ponto alto para cada ponto alto e mais 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Então, vamos lá. Bem, então aqui eu vim trabalhando os meus pontos altos até o último ponto alto da base. E encontrei esse intervalo aqui onde eu tenho aquela pontinha que eu estou arrematando. Então, para ficar ainda mais arrematado, como a ponta está entrelaçada aqui entre os fios, eu viro a ponta de volta para o lado de cá. E vou prender ela embaixo desses 2 pontos que eu tenho aqui. Bem, então, olha, agora eu corto aqui bem rente a ponta. E já arrematei. Vocês reparam que vai sumindo, que nem parece que foi feita uma emenda aqui nesse local. Bom, então, depois de fazer esses 10 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, vir no intervalo de correntes que eu tenho à frente, aqui eu trabalho 2 pontos altos. Depois desses 2, faço mais 2 correntes, venho para o intervalo que eu tenho logo à frente, mais 2 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, 2 pontos altos. E mais 2 correntes. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Em seguida, vou fazer mais um grupo com 10 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que esse aqui. Então, são 2 aqui nas correntes, 1 por 1 nos pontos altos e mais 2 no próximo intervalo de correntes. Fez os 10 pontos altos, agora de novo nós vamos trabalhar 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, em seguida mais 10 pontos altos. E nós vamos então com esse padrão até fazer 6 grupos de 10 pontos altos. Então, aqui já fiz 1, 2, vou continuar com essa repetição até ficar com 6 grupos de 10 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 6 e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 e 6 grupos com 10 pontos altos. E depois do meu grupo de número 10, eu ainda trabalhei 1, 2, 3 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes, e cheguei na minha parte oval. E aqui na parte oval, na base, nós temos 3 grupos de 6 pontos altos. Então, separa aí com uma marquinha esses 3 grupos da parte oval. Então, pus uma marquinha aqui logo antes do meu primeiro grupo. Então, aqui tenho 1, 2 e 3 grupos. Depois do terceiro grupo aqui da parte oval, fiz outra marquinha.
Bem, então faça aí essa marquinha no seu trabalho, que fica mais fácil para a gente contar aqui os aumentos da parte oval. Bem, nesses 3 grupos que eu marquei, nós vamos trabalhar o total de 12 pontos altos e vamos distribuir da seguinte maneira. Venho aqui nesse próximo intervalo e aqui eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fez esses 3 aqui no intervalo, caminha com um ponto para cada ponto sobre os 6 pontos que nós temos de base. Chegando aqui no próximo intervalo, fazemos aqui mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, trabalhando dessa maneira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos altos. Então, nesses 3 grupos que nós separamos aqui na oval, nós ficaremos com 12 pontos altos distribuídos, como mostrei nesse aqui. E depois, continua aqui tudo igual os grupinhos de 2 pontos altos. Nós sempre vamos fazer 3 grupos de 2 pontos altos que serão trabalhados aqui, olha, 1, 2 e 3. E depois 12 pontos altos. Completando esses 3 grupos aqui da parte oval com 12 pontos altos, nós vamos voltar aqui na parte reta a fazer grupos com 10 pontos altos, igual mostrei do lado de cá. E aqui, desse lado, nós também vamos fazer 6 grupos de 10 pontos altos, e depois vão restar aqui na base apenas esses 3 grupos da parte oval. Então, aqui, depois que você trabalhar o 6º grupo de 10 pontos altos desse lado de cá, da parte reta, você vai encontrar esses 3 grupos de 6 pontos que nós temos aqui na oval. E sobre esses 3, então, faça a marquinha aqui do lado de cá da parte oval também nesses 3 grupos aqui que nós temos na parte oval. E aqui você trabalha 12 pontos altos, distribuindo igualzinho eu acabei de mostrar aqui do lado de cá da parte oval. Bom, então, é isso para trabalhar a volta 13, vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 13, seguindo o padrão que orientei. Desse lado da parte oval, também fiz 3 grupos com 12 pontos altos, 1, 2 e 3. Em seguida, trabalhei aqui ainda mais 2 grupos de 2 pontos altos e fechei a minha volta com baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar. Bem, e agora nós vamos trabalhar a volta de número 14. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos até o intervalo de correntes. Então, baixíssimo no ponto alto e mais um baixíssimo aqui pegando por baixo das correntes. E agora, eu vou trabalhar aqui um grupo com 14 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos nesse intervalo, um por um sobre os pontos altos, e mais 2 no próximo intervalo. Então, subo 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto e sigo fazendo aqui os meus pontos altos até completar 14. Aqui estão os meus 14 pontos altos. Na sequência, vou fazer 2 grupos de 2 pontos altos nesses 2 intervalos aqui. E separando um grupo do outro, 2 correntes. 1, 2, vem no intervalo 2 pontos altos.
Aqui estão os meus dois grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Em seguida, vou trabalhar mais um grupo com 14 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que esse aqui. 2 pontos altos nas correntes, 1 por 1 nos pontos altos e mais 2 nas próximas correntes. Então, eu vou fazer aqui os meus 14 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei os 14 pontos altos, agora na sequência faço 2 grupos de 2 pontos altos igual fiz aqui. Então, essa aqui vai ser a repetição que nós vamos seguir aqui por toda a parte reta. Sempre vamos fazer 14 pontos altos, em seguida 2 grupos de 2 pontos altos e mais 14 pontos altos. E vamos com esse padrão até ficar com 6 grupos de 14 pontos altos. Então, aqui já fiz 2, vou continuar trabalhando com essa orientação até completar aqui 6 grupos de 14 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho lá na parte oval junto com vocês. Trabalhei com o padrão que orientei, fiz 6 grupos com 14 pontos altos. Depois do 6º grupo, eu ainda trabalhei 2 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes e cheguei aqui na parte oval, onde eu tenho aqueles 3 grupos com 12 pontos altos. Sobre esses 3 grupos de 12 pontos altos, eu vou trabalhar 16 pontos altos. E eu vou distribuir da seguinte maneira os meus pontos. Vou fazer 2 pontos altos nesse intervalo, 1 ponto alto para cada ponto alto e mais 2 no próximo intervalo. E vou totalizar aqui 16 pontos altos. Então, vamos lá. 1 e 2 pontos aqui no intervalo. Depois, 1 por 1 sobre os pontos altos. E chegando aqui no próximo intervalo de corrente, faço 2 pontos altos. 1 e 2. Dessa maneira, então, totalizei 16 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nós vamos trabalhar os dois lados da parte oval, fazendo 16 pontos altos, igual mostrei aqui. E separando um grupo do outro, então, continua os 2 grupos de 2 pontos altos trabalhados nos intervalos. E separando esses grupos, sempre fazemos 2 correntes. Depois de fazer os 2 grupos de 2 pontos altos, então, trabalhamos 16 pontos. Completando a parte oval, nós vamos fazer a parte reta do outro lado, com 6 grupos de 14 pontos altos, igual fizemos do lado de lá da parte reta. E chegando do outro lado da parte oval, então, trabalha com o padrão que acabei de orientar na parte oval do lado de cá. Bem, então, é isso para trabalhar a volta 14, vou completar a minha e venho. Aqui está, trabalhei a volta 14 com o padrão que orientei. Desse lado aqui da oval, fiz 3 grupos com 16 pontos altos. Depois do 3º grupo, trabalhei ainda 2 grupinhos aqui de 2 pontos altos. Fiz 2 correntes e fechei essa volta com baixíssimo na segunda corrente que fiz para começar a volta. E agora, vamos trabalhar a volta 15. No início da volta 15, eu vou fazer aqui um grupo com 16 pontos altos. Então, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto e mais 2 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Para fazer o primeiro ponto alto, então, subo 2 correntes.
Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Esse grupo, ele está incompleto, porque na parte reta da volta 15, nós vamos fazer 6 grupos com 18 pontos altos. Então, esse primeiro grupo aqui, nós vamos completar com mais 2 pontos altos quando estivermos aqui encerrando a nossa volta. Bom, depois de fazer esses pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. Venho no próximo intervalo e 2 pontos altos. Fez os 2, faz 2 correntes. E agora, nós vamos trabalhar aqui 18 pontos altos. Então, vou fazer 2 nas correntes, 1 por 1 nos pontos altos e mais 2 aqui nas próximas correntes. E vou totalizar 18 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 18 e venho. Trabalhei os 18 pontos altos, agora vou fazer 2 correntes, 2 pontos altos nesse intervalo, igual fiz aqui. E depois de trabalhar esse grupo de 2 pontos altos separados aqui por 2 correntes, novamente faço 18 pontos altos. Vou seguir com esse padrão até ficar com o total. Vamos contar esse aqui como o primeiro grupo de 18, embora ele não esteja completo ainda. Então, nós vamos fazer 6 grupos contando a partir desse aqui. 1, 2, continuo até ficar com 6 e vou chegar lá na parte oval. Então, eu vou fazer o meu até chegar lá na parte oval e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei, fiz 6 grupos. Em seguida, fiz ainda 2 correntes, 2 pontos altos e 2 correntes e encontrei o meu grupo com 16 pontos altos aqui da parte oval. Então, sobre os 3 grupos de 16 pontos altos que nós temos na parte oval, nós vamos fazer 22 pontos altos e vamos distribuir da seguinte maneira. Eu vou fazer 3 pontos altos no intervalo, 1 ponto alto para cada ponto alto e mais 3 pontos altos nesse próximo intervalo e vou totalizar 22 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2 e 3 pontos altos aqui no intervalo. Agora, 1 ponto alto para cada ponto alto. Depois de trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto, nós fazemos mais 3 aqui nesse próximo intervalo. 1, 2 e 3. E trabalhando dessa maneira, então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 pontos altos. Então, vamos fazer 3 grupos de 22 pontos altos em cada lado da parte oval. E separando aqui um grupo do outro, faço 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo. E mais 2 correntes. Do lado de lá da parte reta, vamos fazer 6 grupos de 18 pontos altos. E é isso, então, para trabalhar a volta de número 15. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei o restante da volta 15 com o padrão que orientei desse lado da parte oval, fiz 3 grupos de 22 pontos altos. Depois do terceiro grupo, eu trabalhei ainda 2 correntes, 2 pontos altos e mais 2 correntes, e agora vou completar o meu último grupo com 18 pontos altos aqui da parte reta. Então, eu laço e faço mais 2 pontos altos nesse intervalo. Depois desses 2 pontos altos, fecho a volta com um baixíssimo na segunda corrente que fiz para iniciar a volta. Bem, e completei aqui
o meu último grupo com 18 pontos altos. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta de número 16 e eu vou começar a volta 16 fazendo 18 pontos altos aqui. Então, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto e mais 2 pontos altos aqui no intervalo de correntes e vou totalizar 18 pontos altos. Então, para começar, eu subo 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus 18 pontos altos e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei 18 pontos altos. Quando nós encerrarmos aqui a nossa volta, esse grupo vai ficar com 22 pontos altos que nós vamos completar quando estivermos encerrando aqui a nossa volta. Bem, fez aqui esses primeiros 18 pontos, nós vamos fazer uma corrente apenas, só uma. Fez essa corrente, laça, e agora vem trabalhar aqui 22 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos nesse intervalo, um ponto alto para cada ponto alto e mais 2 pontos altos no próximo intervalo e vou totalizar aqui 22 pontos altos. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus 22 e venho. Aqui está, trabalhei 22 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente apenas e trabalhar mais 22 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir aqui por toda a parte reta. Contando a partir desse primeiro grupo que nós trabalhamos aqui, nós vamos fazer 6 grupos até encontrar a nossa parte oval. Então, não esqueça que aqui é apenas uma corrente de separação e, em seguida, 22 pontos altos. E vamos, então, até encontrar a parte oval. Contando lá desde o primeiro grupo, nós vamos fazer 6 grupos de pontos altos. E, então, eu vou fazer aqui os meus e venho para a gente continuar. Trabalhei toda a parte reta, fiz aqui 6 grupos de pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente, e encontrei aqueles 3 grupos de 22 pontos altos que eu tenho aqui na parte oval. Sobre esses 3 grupos de 22 pontos altos, nós vamos trabalhar 28 pontos altos. Então, separando um grupo do outro, nós vamos continuar fazendo apenas uma corrente e venho nesse intervalo, faço 3 pontos altos, depois um ponto alto para cada ponto alto e mais 3 pontos altos nesse próximo intervalo e vou totalizar 28 pontos altos. Então, vamos lá. No intervalo, faço 1, 2 e 3. Fez esses 3 no intervalo, vai seguindo com um ponto alto sobre cada ponto alto até encontrar o próximo intervalo. Então, vou fazer aqui o meu, quando chegar lá no próximo intervalo, eu venho. Aqui está, trabalhei até o último ponto alto aqui desse grupo e por enquanto eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pontos altos. Agora, faço o ponto 26, 27 e 28 aqui no intervalo de correntes. Bem, então, dos dois lados da parte oval, nesses 3 grupos que nós temos aqui na parte oval, nós vamos trabalhar 28 pontos altos, distribuindo do jeitinho que eu mostrei aqui. E separando um grupo do outro, nós vamos fazer aqui uma corrente apenas, só uma. Fez essa corrente, vem trabalhar os 28 pontos altos, começando com 3 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Bem, e assim que completarmos a parte oval com os 3 grupos de 28 pontos altos, nós vamos trabalhar a parte reta do lado de cá, fazendo 6 grupos de 22 pontos altos, igual orientei do lado de lá. Bom, então, eu vou trabalhar aqui a minha volta e venho encerrando o último grupo de pontos altos junto com você. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 16, seguindo o padrão que orientei.
Desse lado da parte oval, fiz 3 grupos com 28 pontos altos. Depois do terceiro grupo, eu vou fazer uma corrente e vou completar aqui o último grupo com 22 pontos altos. Então, depois da corrente, venho no espaço e faço 2 pontos altos. Em seguida, faço mais 2 pontos altos sobre esses 2 pontos que eu tenho de base. E depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu fecho a volta com baixíssimo na segunda corrente que fiz para iniciar. E completei aqui o meu último grupo com 22 pontos altos. Bem, e agora nós vamos trabalhar a volta de número 17. A volta 17, ela é fechada só de pontos altos e nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto que nós temos de base, tanto na parte reta quanto aqui na parte oval. Não tem aumentos nessa volta. Então, para começar, eu faço 2 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto e sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto. E todas as vezes que eu encontrar esse espaço de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. Trabalhou o ponto alto aqui no intervalo de uma corrente, continua fazendo um ponto alto para cada ponto alto. E vamos, então, seguir com esse padrão por toda a nossa volta. No final, nós teremos o total de 450 pontos altos aqui na volta. Então, eu vou fazer os meus 450 e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 17 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com baixíssimo na segunda corrente que fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. E totalizei aqui 450 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a volta 18. A volta 18, ela também é fechada só de pontos altos. E nós vamos fazer o total de 456 pontos altos aqui. Então, teremos 3 aumentos em cada lado aqui da parte oval. Bem, então, vamos lá. Vou começar fazendo 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. E vou seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, até fazer o total de 148 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 148 e venho. Aqui está, vim trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base, fiz 148 pontos altos. Depois de fazer aqui o ponto 148, eu vou fazer um aumento nesse ponto que eu tenho logo à frente. Então, venho aqui para o ponto à frente e nesse ponto faço 2 pontos altos. Depois de ter trabalhado esses 2 pontos altos nesse ponto aqui de base, eu venho para o ponto à frente e começo de novo a fazer um ponto para cada de base, até trabalhar aqui 28 pontos altos. Eu vou fazer os meus 28 e venho. Trabalhei 28 pontos altos, agora no ponto que eu tenho logo à frente, que está aqui bem no meio da minha parte oval, eu vou fazer o segundo aumento desse lado. Então, nesse ponto, eu trabalho 2 pontos altos. Fez aqui o segundo aumento, vem para o ponto à frente e volta a trabalhar um ponto para cada de base e faz mais 28 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei mais 28 pontos altos. Agora, no ponto que eu tenho aqui à frente, eu vou fazer o meu terceiro aumento desse lado. Então, venho aqui e faço 2 pontos altos. Bem, depois de trabalhar aqui o terceiro aumento desse lado da parte oval, eu vou começar a trabalhar a parte reta do lado de cá. E vou fazendo aqui um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, até trabalhar aqui o total de
166 pontos altos, 166. Então, eu vou fazer aqui os meus 166 e venho. Aqui está, vem trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base e fiz 166 pontos altos. Agora, vou fazer um aumento no ponto que eu tenho aqui logo à frente. Então, nesse ponto, faço 2 pontos altos. Bem, então, esse aqui é o primeiro aumento desse lado da parte oval. Depois desse aumento, venho para o ponto que tenho logo à frente e trabalho aqui um ponto para cada de base até fazer 28 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 28 e venho. Trabalhei os 28 pontos altos, agora vou fazer aqui o segundo aumento desse lado da oval. Então, no ponto que eu tenho aqui logo à frente, eu trabalho 2 pontos altos. Fez aqui o segundo aumento, agora vem para o ponto à frente e de novo trabalha aqui um por um e faz mais 28 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei mais 28 pontos altos e agora eu vou fazer o terceiro aumento aqui desse lado da oval. Então, nesse ponto que eu tenho aqui logo à frente, trabalho 2 pontos altos. Depois de fazer aqui o terceiro aumento, restam aqui de base para mim total de 18 pontos altos. Aqui eu vou trabalhar um ponto para cada de base, vou fazer 18 pontos altos e vou completar aqui a minha volta com 456 pontos altos. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta 18, encontrando aqui o início, fechei com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para começar a volta. Bem, agora nós vamos trabalhar a nossa volta de número 19. A volta 19 será feita com leques e nós vamos fazer o total de 76 leques aqui nessa volta. Bem, então, para iniciar a volta 19, eu vou introduzir a agulha aqui nesse ponto alto que eu tenho logo à frente aqui do local onde eu fechei, vou buscar aqui uma linha e vou fazer um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, laça, pula 1, 2 e no terceiro ponto trabalha 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, faz uma corrente e mais 3 pontos altos aqui no mesmo ponto. Então, olha, aqui eu trabalhei um leque com 3 pontos altos, uma corrente, mais 3 pontos altos. Todos os leques da volta serão iguaizinhos a esse aqui. Completou aqui o leque, vem na base, pula 2, 1, 2 e no terceiro trabalha um ponto baixo. Fez o ponto baixo, laça, pula 1, 2 e no terceiro trabalha outro leque. Completou o leque, pula 1, 2 no terceiro um ponto baixo. Fez o ponto baixo, pula 1, 2 no terceiro outro leque. Fez o leque, pula 1, 2 no terceiro um ponto baixo. Então, essa aqui é a repetição que nós vamos seguir por toda a volta. No final, teremos 76 leques. Eu vou completar aqui a minha volta, seguindo essa orientação, e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 19 com o padrão que orientei, fiz 76 leques aqui na volta. E, depois de eu trabalhar o leque 76, sobrou apenas 2 pontos de base que eu pulei e vim fechar a volta com um baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui para iniciar a volta. Depois, eu cortei aqui o meu barbante e agora é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos aqui pelo lado do avesso. E depois é estender bem a peça. Então, sempre começamos do meio para fora, vamos estendendo toda a peça e depois pegamos aqui nos leques do bico
e vamos puxando assim para fora para que fique bem bonito e bem assentado o seu tapete no chão. Eu quero dar mais uma dica aqui para você no finalzinho desse vídeo. Para que o seu tapete nunca deforme, todas as vezes que você lavar a sua peça, guarde ele enroladinho assim, olha, estenda bem, né, antes de guardar, e depois vai enrolando ele dessa maneira e guarde ele dessa forma. Porque se você ficar dobrando a sua peça de crochê, quando você for colocar no chão, ela vai ficar com aquelas marcas da dobra. E se você fizer um rolinho assim com o seu tapete, quando você colocar no chão, ele vai estar maravilhosamente lindo. Bem, então é isso. Encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.